So guys, get some snacks, get some drinks, relax, sit back, and let's go on an epic medieval adventure together. So I did start a game. I just wanted to know the basic controls so I'm not just like, what do I do now? Like, how do I do that? I know the basics. So let's start a new game, and here we go, knights. I'm just so happy you guys are here. Sometimes I feel like everything has come together for this moment right here. Oh, I'm so pumped. Let's get started. Here we go. So, I guess we're gonna do play line 2. Here we go. E tem bastante gente online já. É um grande prazer receber a todas e todos para mais um evento do ciclo de estudos do Lefama. Hoje é com um grandíssimo prazer que eu recebo um colega que ele já era assim de longa data, depois eu descobri ainda que ele foi colega da minha esposa de graduação. Então, ele conhece a minha esposa bem antes, até mesmo de eu conhecê-la, e até mesmo antes de eu conhecê-lo. E depois eu acabei descobrindo que o Renan, além de tudo, é grande amigo de grandes amigos meus da história antiga, o professor Carlos, que ainda não esteve aqui, mas estará, enfim. Então, é um grandíssimo prazer que eu apresento não só um amigo, um colega, mas também o professor adjunto de História Medieval, Ensino de História Medieval da Universidade de Pernambuco. Ele também é professor permanente do mestrado profissional em Ensino de História, é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, foi até lá que nós nos conhecemos, é mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, e, enfim, ele coordena o núcleo de estudos sobre narrativas e medievalismo, se coordena ou faz parte, tem muita coisa escrita aqui, mas é sócio da Sociedade Argentina de Estudos Medievais e pesquisa os seguintes temas: usos do passado, era viking, Escandinávia medieval, medievalismo, educação 4.0 e produção de material didático e mundo virtual. E o Renan, então, para terminar a apresentação, uma das coisas que eu gosto muito dele é justamente essa junção entre pesquisa e ensino. É o que a gente vai ver muito provavelmente hoje, né? Alguém muito interessado em levar todo o conhecimento da universidade para a sala de aula. Então, sinta-se saudado, Renan, seja muito bem-vindo. Valeu, Igor. Pois é, você foi meu colega de turma na USP, né? Que na USP é aquele universo que, assim, você é da mesma turma, mas nunca viu a pessoa, né? Mas eu lembro que a primeira vez que eu falei com você foi para parabenizar que você tinha sido aprovado no doutorado, entendeu? Isso, assim, né? Se bobear na época do Orkut. Eu devia ter cabelo também. Então, pessoal... Não conta quando foi não, cara. Mas eu acho que a galera já desconfiou aí. Então, fico muito feliz, né, de participar desse evento, né, dessa série de eventos que você tem organizado. Eu convidei meus alunos também da turma de medieval, que hoje eu teria disciplina, mas eu falei, gente, vai ter uma atividade conjunta com o pessoal da UENG, de campanha, e até conversando com a coordenadora setorial de pesquisa do meu campus, eu falei, olha, eu vejo com muito bons olhos a aproximação com a UENG, porque é uma instituição que tem um perfil muito parecido com a UPE, em termos de interiorização e tudo mais. Então, eu falei com ela, eu acho que a gente tem muito a ganhar com esse tipo de parceria, então eu fico muito feliz de, né, estar aqui com vocês e também Bruno, Guilherme aí, para falar um pouco daquilo que eu tenho pesquisado mais recentemente, né? É uma das minhas pesquisas, porque eu sou meio maluco, né? Eu começo uma coisa, aí eu fico de saco cheio, aí eu troco, né? Aí eu, deixa isso aqui ali congelado um pouquinho, depois eu volto. Então, assim, se vocês não se importarem, eu vou compartilhar a minha tela. Eu tô vendo o que a galera tá falando no chat, eu já vi que tem alguns alunos aqui que já deram boa noite também, da UPE, galera da... Queria aproveitar também e mandar um abraço para eles, então um grande abraço aos alunos da UPE, que sejam bem-vindos, espero que não só virtualmente, mas no futuro fisicamente também no sul de Minas. A gente trocar aí um pouco de comida do interior do Nordeste, comida do interior de Minas, a cerveja é a mesma. Seja bem-vindo. Não, a vantagem é que são dois estados assim, muito favorecidos na questão da cachaça, né? Então ninguém vai sentir muito desequilíbrio aí. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela, conseguem ver?
Pronto. Então, está aí, né? Queria agradecer também o Igor pela arte, ficou fantástica, meus alunos adoraram, entendeu? Todo mundo achou, assim, muito legal, né? E, bom, eu vou falar um pouco sobre a discussão que envolve o neomedievalismo, uma discussão sintética, bem pontual, sobre a questão dos games e iniciativas de gamificação. Eu vou deixar muitas portas abertas, eu não vou conseguir explorar, até porque a minha ideia será fazer uma exploração curta, né, mais objetiva, para ter tempo para conversar com vocês, a gente poder bater um papo, enfim, receber críticas, comentários, sugestões. A ideia é essa, né? O Cláudio aí falando que eu sou uma lenda, quem me dera. Entendeu? A não ser, considerando que a gente está numa pandemia, o risco de eu ser a lenda e o único sobrevivente é muito grande. Então, é um grande perigo para todos nós aí, Cláudio. Por favor, não me deixe só com um cachorro. Então, seguindo para essa apresentação, né, e é impossível, né, falar de games, gamificação, principalmente quando nós trabalhamos com o cenário dos jogos digitais, sem partir desse maravilhoso clássico que é o D&D, né, Dungeons and Dragons, principalmente a arte dos primeiros volumes da década de 70, que é maravilhosa, né, esse aqui é o terceiro volume, que tem ali uma espécie de paladino, cavaleiro, né, montado, né, num cavalo rampante, né, a gente consegue perceber, apesar da qualidade da imagem ser bem baixa, né, mas a gente consegue perceber, né, com um elmo, uma capa, segurando uma espada, enfim, né, e isso aqui tudo para celebrar para vocês que é muito difícil a gente falar do cenário dos jogos sem recobrar a Idade Média. Em diferentes gêneros, todos nós sabemos que os jogos, né, tem jogos do tipo RPG, né, que é o jogo, uma tradução literal, jogo de interpretação de papéis, tem jogos de estratégia, jogos de primeira pessoa, enfim, né, tem jogos de plataforma, e a Idade Média sempre esteve presente nesse cenário dos jogos digitais, né? Então é impossível partir, né, para estudar qualquer cenário de jogos digitais sem pensar nessa influência dos jogos de tabuleiro ou de interpretação de papéis, né, que partiram quase sempre do D&D, e é importante frisar que muito daquilo que foi incorporado pelo D&D foi influenciado por escritores, né, como o Lewis, como o Tolkien, né, a própria ideia de campanha, que é muito cara ao desenvolvimento de RPGs, e vou, né, me dedicar um pouco mais aos RPGs nessa apresentação. Então, se você nunca ouviu falar de D&D, né, você é um ET, um alienígena, né? Então, assim, é um mega clássico. Se você não sabe, corra atrás, porque você está perdendo, nem que seja a título de curiosidade, né? Então, partindo já para um outro gênero, mas também um jogo ligado à Idade Média, que foi um grande clássico, foi o Age of Empires 2, que acredito que todo mundo que é da minha geração do Igor, aí, sem revelar idades, jogou muito, né? Creio que alguns de vocês não tiveram uma grande familiaridade, né, porque, né, perfil de idade. Então é muito interessante, principalmente o Age of Empires 2, na expansão que é dedicada às grandes conquistas e a conquista da América. Então você tem ali outras civilizações, né, e é interessante também a articulação entre o que seria, né, uma versão neomedieval, por assim dizer, né, dessa Idade Média Europeia, em articulação com o Islã, uma sociedade que, historicamente, se nós pensarmos na Idade Média Europeia, né, conviveu de maneira, às vezes pacífica, às vezes belígera, mas esteve ali em uma série de contatos com aquilo que nós conhecemos como a Idade Média Europeia. E aí é interessante frisar nesse ponto, né, porque a própria dinâmica dessas relações entre, né, o Ocidente medieval cristão e o Islã é tema recorrente em jogos de diferentes gêneros, né? Então, por exemplo, o Crusader Kings, né, a espada do Islã, é mais um que evoca esse cenário. E é interessante pensar como os jogos celebram, né, e representam, né, essas interações, né? Eu vou poder falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso.
aí avançando um pouco, mas ainda dentro desse cenário cruzadístico, né, nós temos o Skyrim, nesse caso um mod do Skyrim, né, que você pode incorporar personagens como Templários, Hospitalários, Cavaleiros Teutônicos, e a gente pode ver aí pela indumentária, né, da galera, que a gente observa imediatamente, por causa da representação, nós nos remetemos à Idade Média, ou pelo menos àquela representação mais clássica, né, dos Cavaleiros Cruzados. E para pegar um outro clássico que fez muito, né, que já é um clássico que fez muito sucesso recentemente, e aí tentando assumir a ambientação arquitetônica, The Witcher 3, né, que também tem uma série de elementos neomedievais, enfim, uma articulação bem interessante, né? E a gente percebe que a qualidade gráfica é muito boa, principalmente em ambientações, tanto cenários, né, externos, né, que seriam aquelas cutscenes assim que tomam ambientes externos, quanto ambientes internos, como a gente está vendo aqui, que seriam uma espécie de uma catedral, templo, né? Parece uma mistura de tudo, e um ambiente interno de um castelo. A gente consegue ter uma boa ideia, né, com uma iluminação que mescla partes mais claras com partes mais escuras, flâmulas penduradas, castiçais, enfim, né, também recobrando tudo isso. E por último, mas não menos importante, um clássico dos games nacionais, né, que é o jogo do Gustavo Lima medieval, que não poderia faltar de forma alguma. Então, se você não teve a experiência, né, talvez seja interessante vocês darem uma olhada para perceber assim, que esse neomedievalismo ele rompe fronteiras, continentes e temporalidades, né? Ele não está muito atento a, digamos, a precisão histórica nem sempre é tão cara. Eu poderia aqui incluir um conjunto muito maior de exemplos, mas a intenção aqui é só para mostrar, né, num arco que vai da década de 70 até jogos recém-lançados, como a Idade Média está presente, né, em diferentes tipos de gêneros, né, desde RPGs clássicos a RPGs de mundo aberto, do tipo que você tem um conjunto de missões a seguir, enfim, né, você tem ou até jogos do tipo plataforma e tudo mais. Então a gente tem uma variedade aí interessante de jogos. Eu poderia incluir muitos outros, mas é só a título de exemplo. Ok, gente? Vão deixando aí no chat outros exemplos, né, se vocês quiserem que eu comente também. E vocês puderam perceber que eu falei muito de neo-medieval, né? Eu tenho trabalhado muito com estudos relacionados ao medievalismo, e mais recentemente eu tenho dedicado algumas reflexões ao termo neomedieval, né, o neomedievalismo, porque há uma diferença clara quanto a isso, né? Eu pude trabalhar já na minha experiência de pesquisa, principalmente no doutorado, muito com o uso do passado medieval, sobretudo no final do século XIX, para a constituição de nacionalismos e tudo mais, e que é interessante para distinguir, tornar essa distinção um pouco mais fácil, né, é que o medievalismo ele tenta, de uma certa forma, recompor o passado medieval. Ele pretende, né, emular, evocar essa Idade Média, né, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista amador, né, através de antiquaristas e outros movimentos, né, que eram caros, sobretudo ao cenário do século XIX, mas também durante o século XX, a ideia de você tentar recobrar essa Idade Média, esse período perdido. Ou seja, as pessoas elas tinham uma pretensão de veracidade em termos históricos, né? Eles queriam. Eu não estou falando que todas essas tentativas foram bem sucedidas, aliás, muitas delas foram terríveis, mas de qualquer forma havia essa pretensão, havia essa expectativa, né? Enquanto o neomedievalismo ele avança mais no cenário de uma apropriação da Idade Média, né? Mas num sentido um tanto mais, né, que a gente poderia dizer bem livre, né, muito mais fluido, muito mais livre, que seria a tentativa de você emular questões do presente e simplesmente evocando, né, pincelando questões da Idade Média, mas sem a pretensão, né, de emular a Idade Média propriamente dita. Não há uma preocupação
com digamos, né, com essa velocidade, exatamente, né, a Idade Média freestyle, né, deixaram aí. Quem quiser dar uma olhada, né, num caso ligado a games, né, um artigo recém-publicado, eu recomendo que dê uma olhada no artigo que o professor Felipe Ribeiro, da UFPE, publicou, saiu numa revista mexicana, né, eu esqueci o título agora da revista, mas eu posso deixar para vocês daqui a pouco, que é um artigo muito interessante, né, onde ele faz uma síntese do conceito, né, de neomedievalismo. E eu aproveitei, né, até para valorizar a produção nacional, enfim, né, um trabalho muito bem feito, muito qualificado, e de um colega aqui de Pernambuco, para poder recomendar a vocês também. Né? Seria uma espécie de cópia da cópia, mas que não pretende ter nenhuma relação concreta com o histórico propriamente dito. É um tanto quanto ambíguo, né? É como um pêndulo que vai flutuando do ahistórico para o histórico. Então é um movimento muito interessante. De qualquer forma, o que a gente pode perceber, né? Que diferentemente do medievalismo, né, o uso do neomedievalismo é muito mais livre e menos mediado pela academia. Em parte, isso já tinha sido denunciado pelo Humberto Eco já na década de 80, sobre, digamos assim, né, o papel do acadêmico, né, ficou cada vez mais circunscrito ao ambiente universitário, para falar com aquele secto, quase como se fosse um ator de marfim ou uma maçonaria, por assim dizer, né, usando um linguajar típico de quem é especialista e um pouco diálogo com a sociedade como um todo. Lógico que muitos acadêmicos, né, se destacaram na tentativa de dialogar com o público geral, mas eu estou falando aqui, gente, de um aspecto mais abrangente, né? Eu não estou aqui querendo falar que todos se enquadravam nesse cenário, mas seria o cenário majoritário, por assim dizer. Consequentemente, os usos da Idade Média, assim como os usos da Antiguidade, os usos de qualquer período histórico, se tornaram muito mais livres, e isso aconteceu concomitantemente com processos em que as pessoas ganharam mais voz, né? Como assim, né? Digamos assim, né? Tentando fazer uma comparação, se nós pensarmos agora, né, no nosso tempo, e a questão das redes sociais, a gente percebe como isso faz muito sentido, né? Que mesmo uma pessoa ordinária, comum, ela consegue ali expor a sua opinião e ser vista pelo mundo todo, né? O que é muito diferente, por exemplo, de uma pessoa comum no século XIX e seu potencial, sua capacidade de disseminar uma informação em caráter global. Ela não dispunha disso, né? E hoje sim, através de diferentes redes sociais, nós temos esse mecanismo. Então, o neomedievalismo avança muito por esse uso, ou essa apropriação da Idade Média, né, muito mais livre e menos mediada por aquilo que a academia proporciona. Então, isso vai avançar para os games, para os filmes, para as séries, para os livros. Então, a gente tem aí uma série de elementos que se tornaram menos mediados. Ok? Outro ponto que é relevante destacar, né, é que com esse cenário a gente percebe que há mais agentes e mais agências, né, desse neomedievalismo. Só que são agências e agentes que, em teoria, poderiam proporcionar muita inovação, muita coisa, né, diferente, só que os estudos têm mostrado que, tanto do ponto de vista dos jogadores quanto dos desenvolvedores, há um princípio muito forte de retroalimentação, né, que acaba tendendo à reprodução de arquétipos, estereótipos. E eu vou poder falar um pouco mais sobre isso, né? Então eu estou tentando aqui simplesmente ampliar o horizonte daquilo que o professor Felipe Ribeiro pode trabalhar em seu artigo. E tudo isso nós podemos pensar também de maneira articulada com aquilo que o Tom Shippey falou a respeito dos medievalismos perigosos, né? Embora eu esteja falando do neomedievalismo, eu entendo o neomedievalismo como digamos, um sub-ramo do que seria o medievalismo, né? O estudo dessa Idade Média após a Idade Média, né? Essa Idade Média construída, apropriada, reapropriada, ressignificada após aquilo que nós conhecemos como Idade Média de fato, aquele período, né? Então, é muito curioso, né, quando a gente coloca
essa expressão dos medievalismos perigosos, porque ela pretende evocar, né, aquelas referências e os usos do período medieval, do passado medieval, para perpetrar, né, discursos e práticas violentas, discursos e práticas de ódio e ações desumanizantes, né? E aí, só para celebrar um exemplo, né, eu comentei do Age of Empires, que foi uma das, digamos assim, não foi a minha primeira experiência de jogo digital, mas talvez foi uma das mais marcantes para mim. E é muito interessante porque tem uma campanha do Age of Empires, né, que é uma coisa meio Dan Brown, assim, né, que os templários são expulsos e aí eles levam um tesouro para a América porque os muçulmanos querem tomar, e aí os muçulmanos seguem os templários para lá. Enfim, é uma coisa que coloca, né, o cristão, o templário, o homem ocidental como o mocinho e o muçulmano como bandido, né? E claro, eu estou pegando um jogo que remonta ali o cenário do final dos anos 90, início dos anos 2000, e muito disso já mudou, mas percebam como os jogos, e mesmo esses jogos clássicos que ainda são vendidos, estão disponíveis em grandes plataformas como Steam, né, que eles ainda alimentam algumas ideias e que, lógico, hoje com menos apelo, mas que podem muitas das vezes promover esses discursos de violência, de ódio, né? E, enfim, principalmente essas questões que envolvem islamofobia, né, que ainda se fazem muito presentes no mundo contemporâneo, mas que são alimentadas ali por ideias que teriam sido construídas pretensamente na Idade Média. E quando você vai estudar a relação entre cristãos e muçulmanos na Idade Média, a gente percebe que a relação é muito mais ambígua, muito mais complexa, tem muito mais tons de cinza ali. Então eu só trouxe um exemplo para vocês perceberem que o buraco é muito mais embaixo, né, e que a gente tem que tomar alguns cuidados quanto a isso. O pessoal está falando aí que é a narrativa típica. Pois é, eu só peguei um exemplo, né? E para tentar trazer para um caso mais recente, eu imagino que alguns de vocês já estejam familiarizados com esse jogo, né? Não é mega ultra blaster recente, né? Mas enfim, Dragon Age, que é uma franquia aí bem famosa, minha esposa adora jogar. Sim, eu não gosto muito do Dragon Age, não, eu confesso, mas eu tive que assistir minha mulher jogando bastante. Ultimamente, por causa da criança, a gente quase não assiste mais, né? Não dá tempo. Mas tem o caso, né, do personagem Crane, né, que é um personagem transgênero, e eu achei fantástico quando eu vi isso, né, quando a minha esposa jogava, que faz parte de um grupo de mercenários que é liderado, né, pelo Iron Bull, que é esse personagem à direita na imagem de baixo, e que a gente pode perceber que só pelo Iron Bull é um cenário que a gente pode entender como neo-medieval, pseudo-medieval, medievalismo pop, medievalismo fantástico, todos esses conceitos e essas ideias são muito articuladas dentro do universo dos jogos digitais, né? Afinal, né, é o chifrudão ali, né? É o super corno, né? Mas de qualquer forma, esse personagem Iron Bull é o líder, né, de um grupo de mercenários, e dentro desse grupo tem o personagem Crane, que é transgênero, e tem uma cena que eu achei interessantíssima, em que ele é perguntado, o Iron Bull, sobre se ele se incomodava, né, com o fato do Crane ser transgênero. E no diálogo, né, ele ressalta que na sociedade que ele faz parte, o que importa é, né, como a pessoa se identifica, né? Então ele fala num determinado momento assim, é um homem real, assim como você é, né? Porque o personagem principal pergunta a ele e você tem isso, né? Então esse personagem não vê uma distinção entre uma mulher e um homem meramente pela questão biológica ou de nascimento, mas sim por aquilo que a pessoa se identifica. E esse diálogo é muito interessante porque quando a gente compara com aquele cenário, né, do final dos anos 90 e início dos anos 2000, a gente já percebe, né, essa mudança, né, desses estereótipos e arquétipos, só que isso daqui não é algo uniforme, né, é uma coisa que eu vou poder comentar também um pouquinho mais à frente, e que, enfim, ainda enfrenta muita resistência dentro do mercado dos jogadores e dos gamers, porque é um mercado ainda, ou um grupo ainda relevante dentro desse mercado, é bastante conservador em termos de valores, de narrativas, e para eles a inclusão de discussões como essa,
conquanto sejam muito relevantes do ponto de vista sociocultural para a nossa realidade, e até para a gente repensar, né, questões de identidade de gênero historicamente, e no nosso tempo e no passado. Muitos se veem incomodados com isso e acham que é uma forma que a academia começa a se inserir dentro dessa discussão dos jogos, né, incutindo elementos ideológicos, elementos, né, que não pertencem a essa discussão, né, que o jogo só tem que discutir questões técnicas, que essas questões, na verdade, estão deturpando o cenário dos jogos. Então, tudo isso você consegue perceber em fóruns, em grupos que se articulam e tudo mais. Então, quando a gente para pensar, principalmente nessa relação, aquele exemplo que eu evoquei do Age of Empires 2, e essa passagem rápida do Dragon Age Inquisition, né, a gente pode perceber que, e isso não sou eu que digo, né, isso também a gente percebe nas próprias análises do mercado de jogos, né, dos estudos acadêmicos do mercado de jogos, e também dos estudos que são desenvolvidos pelas empresas, né, as empresas AAA, dos desenvolvedores AAA, ou seja, aquelas empresas que lideram o mercado, né, as grandes empresas de desenvolvimento de jogos. O que elas perceberam? Que no final dos anos 90, né, o público que era jogador e gamer era eminentemente branco, de classe média e conservador. Esse público ainda, boa parte dele ainda permanece, né, como consumidor desse tipo de produto, desse artefato cultural que são os jogos digitais. Porém, houve uma mudança no perfil do público, né? Hoje as mulheres representam aproximadamente 40% do mercado. Hoje você já tem um mercado muito mais diverso do ponto de vista, né, de identidade de gênero, muito mais diverso em termos socioeconômicos, inclusive, né, graças à tecnologia mobile, em que as pessoas jogam muitos jogos, né, através dos smartphones, que são aparelhos muito mais baratos do que computadores. Enfim, diferentes perfis de jogos que a pessoa pode usufruir. Então, houve uma diversificação desse cenário e a indústria, lógico, vai tentar se adequar a esse perfil. Porém, ao mesmo tempo que isso acontece, como eu mencionei, existe esse grupo que é relevante, que não é agora predominante, mas é relevante, que é extremamente conservador e que, digamos, se sente dono, né, desse nicho, né, e que atua diretamente contra, né, essas discussões, e que muitas delas podem, né, evocar cenários neomedievais, como a gente pode perceber, né, que aqui há essa temática, e que dificilmente seria um tema discutido na Idade Média, por, enfim, né, questões próprias daquele tempo, porém que são caras a nós, e enfim, esse conservadorismo age para tentar silenciar, minimizar e vulgarizar essas propostas, né? Inclusive a gente vai ver ali um pouco mais à frente também um pouco mais sobre isso. Ao mesmo tempo que há essa mudança no perfil do público e há esse conservadorismo, os desenvolvedores não estão completamente cegos a isso, né? E aqui eu estou falando de desenvolvedores tanto independentes quanto dessas empresas que produzem os jogos, né, que são jogos de mercado de grande alcance. Só que quando a gente pensa nesses jogos de grande alcance, que são aqueles que são mais consumidos, eles enfrentam uma pressão dos managers, né, ou seja, dos grandes administradores, para tentar minimizar riscos. Então, assim, olha, a gente percebeu que no último lançamento do Dragon Age Inquisition houve muita resistência quanto a essa questão, né, da identidade de gênero, do personagem transgênero. Então é possível que em novos jogos envolvidos dentro da mesma franquia, talvez eles minimizem ou até acabem com essa discussão, né, o que seria muito empobrecedor, né, para a gente pensar nisso tudo. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa naqueles arquétipos e estereótipos ligados à Idade Média, o castelinho de pedra, sem reboco, ambiente escuro, né, o camponês miserável e ignorante, né, enfim, é uma sociedade belígera por excelência e ao mesmo tempo, né, que não... Enfim, essas grandes ideias sobre a Idade Média que a gente tem que matizar e não pensar em termos homogêneos, né, que toda a sociedade medieval era assim, em todos os lugares a Idade Média era assim, toda a Idade Média, tudo aquilo que a gente entende como Idade Média em termos de recorte,
tanto espacial quanto temporal se enquadrava nesse modelo, mas como há esse risco, o que os administradores falam para os desenvolvedores? Vamos jogar com o que é certo e não com o que é duvidoso. Se a galera gosta do castelinho de pedra, a coisa, né, e esses estereótipos e arquétipos, vamos com eles e não vamos ir para outro cenário, porque isso está mais certo, né? Não vamos mexer com aquilo que está dando certo, porque envolve dinheiro, muito dinheiro. É uma indústria muito poderosa que mobiliza bilhões de dólares. Então, né, e essas equipes de programadores e desenvolvedores são equipes muito bem pagas, então há um risco muito grande, né, que a gente pode perceber nesse cenário. E tudo isso pode servir, como eu comentei antes, para retroalimentar representações da Idade Média. Então percebam que há uma possibilidade concreta e real, né, daquela islamofobia voltar em determinados games ou em determinado momento, exatamente para poder atender esse conservadorismo no meio digital, que não é mais majoritário, mas ainda continua sendo bastante expressivo. Beleza aí, pessoal? Então, espero que esteja compreensível. A galera tá falando pra caramba aí, né? Pois é, aí, por exemplo, o Arthur falou ali a questão do protagonismo feminino. Isso é uma questão muito interessante, né? Para mostrar. E perceba que isso, quando a gente vai pensar em termos de gamificação, e eu vou falar um pouco daqui a né, dentro de alguns minutos, pode reforçar propostas de gamificação em que você não pode trabalhar com uma heroína. Né? Até plataformas de desenvolvimento de jogos em que você não pode pegar o personagem principal, né, que você vai ter um personagem principal, não pode ser uma mulher. O jogo, né, a plataforma te impede de escrever, por exemplo, heroína, ou escrever um nome feminino. Tem que ser hero, ou seja, herói, homem. Né? Você pode até colocar graficamente como uma personagem feminina, mas a estrutura reforça, né, que é um jogo predominantemente masculino desde a sua essência. Você já nasce com um personagem masculino e que tem que ser chamado de herói. Entendeu? Então é muito interessante como eu acredito que o desenvolvedor da plataforma não pensou nisso, mas ele está reproduzindo de maneira, né, inconsciente esse conservadorismo do meio. Já que eu falei isso tudo, a gente é bom também apresentar um conceito ainda que bastante introdutório sobre o que é o game, né, o jogo, que basicamente é quando você quer, né, encarar um desafio com obstáculos voluntários que te faz perder tempo, que não tem a menor necessidade de você estar fazendo aquilo ali necessariamente para perder tempo, mas que é prazeroso. Né? Então, só a título de exemplo, né, que sai um pouco da Idade Média, mas que é um game extremamente famoso que todo mundo pôde jogar, nós temos o caso do Tetris, né, que todo mundo teve aquele gamezinho, né, que você comprava no camelô de 2 ou 3 pilhas, né, com aquela tela que era só, né, digital, mas aquele digital bem tosco de celular antigo, e que você jogava lá um tipo de Tetris, né? E que o Tetris mostra bem esse conceito de jogo, porque é um jogo que você joga para perder. Ele não tem objetivo nenhum. Seu objetivo é demorar para perder, mas inevitavelmente você perderá. Ou seja, você está enfrentando os obstáculos de encaixar suas pecinhas ali, né? Porque não tem a menor serventia para nada, mas é prazeroso. Né? Talvez tenha um caráter de entretenimento para você distrair, enfim, tem uns efeitos psicológicos do jogo que também, né, por isso que eu usei um conceito bem introdutório, eu não vou avançar para isso, mas perceba que, né, se encaixa bem nessa conceituação, né? Então, não importa se você está jogando Tetris ou se você está jogando World of Warcraft, né, que também é um jogo que evoca e emula a Idade Média, é interessante notar que é basicamente a mesma coisa. Né? O conceito tem que ser amplo o suficiente para englobar, né, diferentes gêneros de jogos. Né? Então, você vai passar ali com esses obstáculos, né, voluntários e desnecessários, porém prazerosos. O que vai mudar, claro, é o gênero. E é interessante perceber, né, o que o jogo transmite para você. Né? E, claro, jogos como Tetris, você vai jogar ali algumas horas, vai interromper, e quando você retomar, provavelmente será uma nova partida do zero. Enquanto outros jogos você
vai levar horas e horas a fio jogando, né? Então perceba que a possibilidade de jogos como World of Warcraft ou outros que eu já, né, citei aqui, o próprio Age of Empires, Skyrim, The Witcher, enfim, todos eles vão passar mensagens, né, discursos, e esses discursos podem subrepticiamente, né, não só alimentar aquilo que os jogadores, né, vão entender sobre determinado passado. Para trazer um exemplo, né, é aquilo que o Humberto Eco chama, né, da realidade da representação. Num determinado momento, o jogador vai chegar ao ponto em que ele vai achar que a Idade Média se parecia muito mais com aquilo que ele vê nos jogos do que ele vê no livro didático ou na sala de aula. Então essa é uma questão muito enfrentada pelos professores, né, seja no ensino superior, na educação básica, para se lançar nesse desafio, nesse universo dos jogos, né? Eu acho que é uma problemática bem interessante. E ao mesmo tempo, conforme ele vai jogando jogos do mesmo gênero, né, e de temática medieval, ele vai encontrando recorrentemente os mesmos estereótipos e arquétipos, então ele vai naturalizando aquilo. E isso é muito interessante, né? Através de uma maneira lúdica, que você meio que vai, né, sem perceber, de maneira prazerosa e despretensiosa, você vai sendo alimentado, digamos assim, né? Lógico que não é um processo em que o jogador ou o gamer é uma tábula rasa, ele já não tem uma série de outras, né, preconcepções, mas perceba que é uma que, dentro do mercado dos jogos, cada vez vai se mostrando mais poderosa, exatamente pela quantidade de horas que consome e a qualidade gráfica, narrativa, sonora, tudo isso vai tendo um apelo muito maior do que outras mídias e outros meios para você poder apreender o passado ou o pretenso passado, e aí ligando mais uma vez ao neomedievalismo, né? E aí, exatamente tentando articular, né, todo esse cenário dos jogos que eu comentei antes com a questão do game e da gamificação, a gente pode pensar na gamificação como uma tentativa de aperfeiçoar atividades, enredos, contextos, né, para aproximar experiências que não eram gamificadas de experiências gamificadas. Então você vai usar o design de jogos, você vai usar enfim, estratégias usadas, né, de entretenimento em jogos e adaptar, né, narrativas ou formas gráficas, enfim, para tentar fazer com que determinada mídia que antes não tinha sido pensada para aquilo, por exemplo, uma fonte sobre a Idade Média, sobre as Cruzadas, né, você cria os personagens, né, alimenta aquele ambiente e meio que vai fazendo você, entre aspas, reviver aquele cenário, né, dentro de uma expectativa de gamificação. Só que quando nós pensamos dentro do horizonte da história e da formação enquanto historiador, e aí, né, seja na licenciatura, seja bacharelado, mestrado e doutorado, são raríssimos os casos em que nós temos uma formação adequada para desenvolvimento de jogos, né? É um cenário que tem crescido muito no Brasil, né, e que tem atraído muito interesse, principalmente nos últimos 6 anos, que a gente percebe que é um aumento, né, muito grande de publicações a respeito, tanto artigos, capítulos de livro e obras inteiras, e até editoras que se especializaram, né, nesse ramo. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma formação muito deficiente no cenário de humanidades digitais, né? Ou seja, quando o computador serve para modular as nossas pesquisas e como a cultura digital afeta as nossas vidas, né? Como eu tenho me dedicado também a essa discussão sobre humanidades digitais, percebo que isso está todo no pano de fundo disso que eu tenho falado com vocês. Ou seja, a nossa formação é ruim, a gente não sabe programar, a gente não sabe desenvolver graficamente jogos, né, propostas de gamificação e tal. Então, uma saída muito recorrente é apelar para estruturas pré-fabricadas, por assim dizer, né, de gamificação. E a gente até pode ver algumas até mais simples, como o uso de Google Formulário, né, de quizzes e outras ferramentas que têm sido muito emuladas no país, principalmente do ano passado para cá,
por causa da pandemia, por causa do coronavírus, né? Para tentar, enfim, essa questão de se lançar ao remoto rapidamente, deixar a aula mais interativa, mais dinâmica. Então tem sido uma estratégia que, sim, tem, graças à, né, à teoria dos jogos e o próprio conceito de jogos, né, tem uma utilidade, uma praticidade. Eu não estou querendo desmerecer nenhuma iniciativa dessa, mas ao mesmo tempo a gente tem que perceber que há questões estruturais do desenvolvimento de jogos que podem prejudicar, seja pela nossa falta de competência, e aí a gente tem que ser bastante humilde nesse cenário, né, na capacidade de desenvolver jogos. Ninguém aprende a desenvolver em Unity, que é extremamente flexível, que você começa do zero, sem sérios gráficos, você faz a programação de movimento, né, que é tipo uma plataforma para isso. Ninguém aprende isso na graduação em História. No máximo você vai fazer algo bem mais rudimentar, mais simples, usando uma estrutura pré-fabricada para esse processo de gamificação. Então, quando a gente para pensar nisso, qual é o risco que a gente tem, além dos elementos estruturais e subrepetícios que alimentam o mercado de jogos, as representações de jogos sobre o passado medieval, e que podem fazer retroalimentar arquétipos e estereótipos dentro desse escopo neomedievalista, né? Além disso, a gente também tem o risco de produzir narrativas unilineares. Como assim? Todo mundo já se deparou com questões de múltipla escolha, né, na sua formação, seja na educação básica, seja no vestibular, pré-vestibular, o que seja no ensino superior, né, embora no ensino superior, pelo menos na área de história, não seja muito frequente. Então eu peguei aleatoriamente uma questão, né, de múltipla escolha, e que, percebam, né, fala de um filme que se chama Caça às Bruxas, né, em que 3 mulheres, que essa pergunta estaria relacionada ao conteúdo de Idade Média, história medieval, tá? Então, no filme Caça às Bruxas, de 2011, 3 mulheres são enforcadas em determinada cena por membros da igreja. Isso acontece devido a... E aí tem as opções lá, né? Respeito pelas diferenças religiosas, intolerância religiosa da igreja, valorização da diversidade de crenças e aceitação de ritos estranhos por parte da igreja, né? Muito provavelmente, eu não fui nem checar a resposta, mas provavelmente a resposta correta, na visão do proponente dessa questão, seria a alternativa B, né? Me parece lógico, mas ao mesmo tempo incorreto historicamente e afiançado dentro de um elemento neomedievalista que reforça um estereótipo. Eu não estou querendo transformar a igreja aqui na santidade, nem fazer proselitismo religioso, mas é importante ressaltar que a igreja não matava ninguém, a igreja fazia o processo. Ela entregava o condenado a condenado para o poder civil, que fazia a execução. Isso é uma tecnicalidade. Não é uma tecnicalidade, é uma informação, é um dado concreto. Agora, quando você pega um elemento, né, neomedieval, que inclusive reforça uma ideia de Idade Média como Idade das Trevas, e coloca isso como simplesmente, né, para poder falar da intolerância religiosa da igreja, você está simplificando demais. Eu sei que há um esforço didático, pedagógico, que é impossível abordar tudo, mas mesmo em documentos medievais, penitenciais principalmente, a gente percebe, né, a diversidade de experiências religiosas e de práticas religiosas na Idade Média. Para quem quiser dar uma olhada nisso, né, nada como o clássico do Jean-Claude Schmitt, né, São Guinefort, de uma comunidade rural francesa que venerava um cachorro como santo, né, o que claramente ia de encontro àquilo que a igreja pregava, né, e professava, foi perseguido por inquisidor, mas a comunidade criou estratégias de resistência. Então, assim, parece que a igreja tinha um controle absoluto e supremo sobre a vida das pessoas, e tinha o poder de vida e morte, ela mesma ia lá. É uma coisa quase o Corcunda de Notre Dame da Disney, sabe? Tipo, o inquisidor vai lá, ele é o... Eu esqueci o personagem do Stallone, né, que ele é o ele julga e ele pune e ele, né, vai lá e, enfim, aplica a sentença, né? Eu esqueci o nome daquele filme horroroso do Stallone, mas é quase isso. A igreja era tipo um super braço, e nada disso é concreto. Então perceba que quando você estabelece, né, propostas de gamificação inspiradas nisso, você corre o risco de alimentar uma narrativa unilateral, né, unilinear, incorreta,
e problemática, né? Então, só no ano passado, né, teve 2 postagens no Café História, que assim, é um canal importantíssimo dentro da história de divulgação científica, né, um tutorial que ensina a criar jogos de história usando o formulário do Google. Só que qual que é o risco que a gente tem de usar o formulário do Google? De fazer uma gamificação que nada mais é do que uma questão de múltipla escolha gourmet, né? E isso sem falar, gente, né, dos riscos que nós temos de, ao fazer isso, produzir um solapamento epistemológico do campo da história, equiparando a história a ciências duras, como matemática e física, em que, pelo menos na formação básica, né, você consegue identificar respostas concretas, né? Então, por exemplo, quando você olha essa questão do vestibular, né, que eu comentei ali, né, que você tem alternativas, e pensa simplesmente do ponto de vista de uma pessoa da igreja, um alto membro do clero, talvez de fato a gente possa falar em intolerância, mas aquele padrezinho da paróquia lá do Brejo, né, provavelmente ele tinha práticas religiosas que não eram ortodoxas, né, que avançavam para a heterodoxia. E o mesmo pode ser dito de um cristão comum, ordinário, né, que também avançava muito para essa heterodoxia. Então, perceba que a gente, ao fazer isso, você não só vai dar uma visão, corre risco de promover uma visão incorreta, né, do passado, seja ele medieval ou qualquer que seja, mas também você impede que a pessoa tenha agência. Aí você fala, Renan, mas por exemplo, nos RPGs, o personagem você tem bastante liberdade, RPG de mundo aberto, que você pode agir e tal, não sei o quê. Mas se nós pararmos para pensar, eu vou só citar um que eu joguei, né, que foi o último que eu consegui jogar antes do meu filho nascer, né, o The Witcher 3. Você de fato pode ir cumprindo as missões, ficar cavalgando por lá com o Geralt, ficar lá atuando com ele e não sei o que, e fazendo da maneira como você quer, mas existe um conjunto de missões primárias que você tem que cumprir e uma série de quests secundárias, mas que não te permitem fechar o jogo. Se você não cumprir aquele conjunto de quests principais, de missões principais, por assim dizer, você não conclui o jogo. E é um jogo que, na sua definição clássica, né, você perde tempo e o objetivo é que você conclua, né, ele tem um começo, meio e fim. Então, existe uma narrativa por trás e existe uma tentativa de tirar essa ideia de que há um caminho linear, né, em parte para vender essa ideia de liberdade, que você pode fazer o que você quiser, mas na prática não é. E exatamente pela pouca reflexão, né, e pouca interseção, programação, enfim, dentro dessas questões que envolvem tanto humanidades digitais quanto o próprio campo, né, da informática, do universo digital como um todo, a gente não percebe que a gente pode reproduzir, digamos, esses vícios ou esses problemas e promover apenas uma visão do passado, mesmo que a nossa intenção seja muito... assim, a gente tem uma boa intenção no fundo, mas que na prática a gente não vai conseguir fazer isso, né? E aí, quando a gente para pensar e tentar articular com aquilo que eu já vinha falando, né, quando há tentativas de mudar isso e pensar em outras maneiras, o mercado extremamente conservador vai de encontro, né? Então, por exemplo, teve o fenômeno deixa eu abrir aqui de novo, do Gamergate, né, que é exatamente esse grupo conservador dentro do universo dos jogadores e gamers, né, contra a presença de mulheres, né, no universo dos videogames, e ao mesmo tempo as piadas que eles começaram a fazer, extremamente ofensivas, né, as pessoas que militavam contra jogos mais inclusivos, jogos mais acurados historicamente, jogos que permitem exatamente, né, uma multilinearidade de fato, né, que aí eles criaram a piada do guerreiro da justiça social, né, o Social Justice Warrior, principalmente mulheres, aí começaram a criar o estereótipo, né, são gordas, né, e aí por isso, né, tem problemas de autoimagem, no fundo, né, consomem elementos da masculinidade, mas falam da masculinidade tóxica, querem se mostrar, vender como especiais e por isso colorem cabelo, enfim, é um bando de bizarrice, assim, de ideias que tentam, né, desmerecer essa diversidade do cenário dos jogos, mas ao mesmo tempo pode acabar fortalecendo
essa perspectiva da indústria de tentar não mudar muito. E aí retoma aquela questão dos arquétipos e estereótipos que são, né, retroalimentados continuamente. Né? Então, só para fechar aqui, né, quando a gente pensa nessa questão, e aí avançando puramente para o gênero dos RPGs e o neomedievalismo, como a gente enfrenta grandes dificuldades ao pensar no desenvolvimento de jogos educacionais históricos, ou seja, enquanto profissionais da história, usando uma plataforma de desenvolvimento de RPG. E no caso eu vou apresentar 3, né, 2 diretas e uma de gamificação, né, que entraria também um pouco nesse cenário de RPG Maker. E aí eu não vou entrar muito a fundo, porque eu já publiquei um paper a respeito, eu só vou, né, pincelar rapidamente para abrir para o debate, mas eu vou me prender mais ao terceiro, que eu ainda pretendo escrever, mas eu não avancei muito, né, que é o Classcraft, que inclusive eu pretendo usar nesse semestre. Né? Então eu vou citar aqui 2 casos de RPG Makers, um extremamente conhecido, que é o homônimo RPG Maker, outro menos conhecido, que é o RPG Playground, que é de desenvolvimento completamente multiplataforma e online, e por último o Classcraft, né? Então, só para me prender a 2 elementos principais, né, que seria na hora da constituição do cenário no RPG Maker, e aí eu estou pegando a versão mais clássica dele, que é o RPG Maker 95, a gente percebe aqui, né, que emula uma série de elementos medievais, né, a própria questão da fortificação, né, tudo é feito de pedra. Quando você vai ver os cenários internos, né, os cenários são... Quando você está dentro de uma masmorra, é tudo escurão, tem morcego e tudo mais, né? E quando a gente vai pegar os estudos de arqueologia experimental sobre castelologia, né, e tudo mais, a gente percebe que as paredes tinham afresco, eram pintadas, havia toda uma preocupação de você, um ambiente muito mais colorido. Grosso modo, aquilo que tentaram fazer com a escultura greco-romana, né, que chegou só o mármore branco até nós, mas que quando foram fazer a análise, né, desses monumentos, perceberam que havia ali indícios de tinta, bastante colorido e tudo mais. Então, mas exatamente desses elementos, né, fica indo e voltando. Quando a gente pensa nos personagens disponíveis, e alguém falou de dragão e tudo mais, a gente percebe aqui, né, que você tem esses elementos fantásticos presentes, como grifo, dragão, a raposa bípede, cogumelo, lagarto. Aí tem uns personagens que têm as suas armaduras aqui, capa e tudo mais. Se a gente parar para pensar e reparar bem, a diversidade é bem pequena, tirando elementos fantásticos, né, como fadas e esses outros que eu já mencionei, mas a maior parte dos personagens são homens, brancos. A única diversidade que tem é nesse quadrante aqui à direita, em termos, né, de termos étnico-raciais aqui, né? Então você tem um reforço de estereótipos da Idade Média de elementos fantásticos, mas que ao mesmo tempo veicula algumas ideias, né, de gênero e até o perfil do mercado consumidor da época em que essa plataforma de desenvolvimento de RPG foi para o mercado, que é 1995, né? Então a gente está falando aí de mais de 25 anos atrás. Agora, quando a gente vai parar num outro RPG Maker muito similar, a gente percebe o RPG Maker, o RPG Playground, né, foi criado em 2015, ou seja, eu já estou falando de... A gente avançou bastante no tempo, mas a ideia de reforçar essa Idade Média, né, do castelinho escuro, né, violento, da igreja que tortura e tudo mais, quando eu peguei naquele exemplo, a gente percebe por essa possibilidade de construção de cenário, né, que está aqui, né, o castelo do Inquisidor, parte interna, então você tem correntes, você tem mecanismo de tortura, né, você tem a paredezinha de pedra nua, você tem a cruz, você tem, enfim, né, uma grade, tudo isso só reforçando uma série de estereótipos. Conquanto o seu desenvolvedor, deixa eu ampliar aqui para não ficar muito pixelado, tenha tomado cuidado para poder produzir uma maior diversidade dos seus personagens, seja fantástico, seja, digamos, mais acurados, né? A gente consegue perceber que há mais mulheres, há mais diversidade, né, em
termos étnico-raciais, há uma preocupação de colocar elfos negros, por exemplo, personagens élficas femininas e tudo mais. Então, perceba que já tem uma mudança, mas que não é uma mudança completa, alguns elementos ainda ficam presentes, né? E que se a gente for quantificar, a gente percebe que isso não está, digamos, ainda há uma desigualdade, embora já tenha mudado um pouco o perfil disso tudo, né? E aí, tentando explorar para o meu último ponto, aí, o slide de fechamento, e aí falando do Classcraft, né, que é uma plataforma de gamificação, que se vocês forem observar os vídeos, né, diz lá que você pode simplesmente, não precisa remodelar suas aulas, recriar suas disciplinas, você pode dar aula do mesmo jeito, você só vai usar uma ambientação, né, de RPG para ficar gamificada, para ficar mais interessante, né. E aí eu vou fazer uma experiência com os meus alunos esse semestre, claro, sem ignorar tudo essa crítica que eu estou fazendo aqui. Perceba que você tem a opção de exigir, né, que os seus estudantes sigam um percurso. E chega num determinado momento, você pode até estipular uma bifurcação, mas perceba que tem um começo, um meio e um fim. Então, assim, há simplesmente aquilo que eu comentei, né, a tentativa de uma multilinearidade e de você propor diferentes caminhos, né, é limitada pela própria estrutura, que reproduz, né, aquela linearidade, né, subjacente à forma como você vai construir a disciplina. Essa disciplina que eu pretendo, né, na verdade que começou essa semana, vai ser sobre desenvolvimento de jogos, mas eu vou a todo tempo comentar com os meus alunos sobre a necessidade de a gente pensar em termos multilineares, ou seja, uma hora você tem que estar, digamos, na elite da sociedade, mas outra hora você tem que estar na base também, para ver o outro lado, né, o outro ponto de vista, para que o estudante, na hora que você for desenvolver um game, ele também tenha essa perspectiva e perceba, né, que a realidade é muito mais diversa, ela é muito multifacetada, e até mesmo em termos de teoria da história, que a história envolve a questão dos pontos de vista, né, exatamente para não reforçar esses problemas dentro dessa relação de neomedievalismo, games e gamificação, né? Ou, né, que envolva simplesmente games e gamificação diretamente. Então, estou tentando só, né, pincelar uma série de fatos aqui, espero que não tenha ficado muito confuso. E aí, para concluir, né, como todas essas questões podem se articular e também podem tocar outros jogos, né, que não estão circunscritos ao universo medieval, o neomedieval propriamente dito, né, e que muitos deles não são discutidos ou passam desapercebidos quando nós tentamos discutir tudo isso em sala de aula, e que a gente tem que tomar cuidado, né, para fazer uma boa reflexão, né, sobre jogos, seja a partir do ponto de vista, né, dos estudos de produção e recepção, seja nas tentativas de desenvolvimento de jogos, né, porque a gente enfrenta uma série de limitadores inerentes através do mercado, daquilo que as pessoas esperam, das próprias plataformas, né? Então tudo isso tem que ser pensado para, enfim, né, a gente não promover mudanças tão lentas e bater de frente um pouco com esse conservadorismo, né, mas de uma maneira qualificada, exatamente para não alimentar esses discursos de ódio, de violência, de intolerância, né, que muitas das vezes podem articular os medievalismos perigosos ou os neomedievalismos perigosos, né, e esses problemas que eu trouxe para vocês aqui hoje. Tá bom, pessoal? Então, assim, basicamente foi isso que eu trouxe para vocês, né? Eu espero que não tenha sido muito exaustivo, né? E com certeza aí eu vou tomar a paulada da galera, né? Mas é isso, vamos bater um papo e ver o que vocês têm a dizer. Estou esperando aí para ouvir sugestões, comentários, críticas, o que tiver na frente aí. Tamo junto. Renan, muito obrigado pela fala. Eu, sinceramente, eu gostei muito, sinceramente, por 2 motivos. O primeiro, eu sou da antiguidade, então esse universo do imaginário medieval vindo de um medievalista para mim é sempre algo novo, por mais que eu tenha estudado isso para tentar lecionar, é algo que eu sempre aprendo quando eu escuto algum medievalista como você. E em segundo lugar, porque eu não sou gamer, né? Eu
Não, eu não sou, mas nada, assim, obviamente nada contra nem nada, né? Mas eu não conheço, né? Eu parei no Age of Empires 2, parei há muito tempo atrás. O meu negócio de descanso virou outra coisa, assim. Eu fico muito no computador, eu realmente não consigo descansar na frente do computador. Eu até acho interessante quem consegue. Embora goste muito do assunto dos games, gosto de ver os games na televisão, né, no cinema. Então, para mim, por esses dois motivos, foi algo sensacional. E, assim, por último, né, eu gostaria só de elogiar a ordenação que você deu a essa narrativa dos games. É que, como a gente vem discutindo, além de ser é um assunto que já está presente há muito tempo, mas academicamente ele é novo, esse de uma ordenação, né? E assim, nós historiadores a gente vive por ordenar as coisas, né? Tá aí a tal da história da historiografia para comprovar isso, né? Como é que a gente vai ordenar essas narrativas dentro de uma linha do tempo, ligá-las a teorias de ideologias, gêneros, etc. Então, parabéns por esse trabalho. E aqui, pessoal, para conversar com a gente, eu não apresentei de início, porque eu fui conversar direto com o convidado, esqueci dos nossos debatedores. Mas agora eu apresento os nossos dois debatedores que estarão aqui para debater junto com vocês. Então, quem tiver alguma questão, coloque ali no chat. Mas eu também queria chamar para a mesa para trazer perguntas, até porque a live fica mais animada. O professor Bruno Marconi, que é vice-líder do Lefama, e o Guilherme, nosso Gui Porchat, que é o monitor bolsista PAPQ do Lefama. Então, galera, sintam-se à vontade aí, abra um microfone para a gente conversar com o Renan. Porchat foi foda. Boa noite, pessoal. Boa noite. Em primeiro lugar, foi um grande prazer ouvir o professor Renan Birro falando aqui. O Renan, eu já tinha visto alguns textos dele, principalmente no academia.edu, né? Que você posta algumas coisas lá, e aparece para mim, às vezes, na tela, e naqueles e-mails, né? E eu vou pedir para o Guilherme para eu começar falando e depois, se ele quiser me interromper, fazer algum comentário e tal na minha fala, não tem problema. E eu queria começar falando que, assim, ao contrário do Igor, não só eu, como a minha casa inteira, todo mundo é gamer aqui, entendeu? Minha esposa está aqui atrás jogando The Sims, não sei se vocês estão vendo, ó, tá aqui, e a gente joga, eu pelo menos jogo desde criança, e meu irmão, eu tenho 2 irmãos mais velhos, jogam também. Então é uma coisa que está muito imerso assim, na minha cultura pessoal e na cultura de uma certa geração, né? Você falou da facilidade de, hoje em dia, ter jogos no celular, né? O celular facilitou muita coisa. Eu estava dando aula numa escola pública aqui, onde eu moro em São José dos Campos, e, sem brincadeira, 80% das minhas turmas de ensino fundamental, né, de 6º a 9º ano, coisa de 70%, 80% jogava Free Fire. Assim, de tranquilo. Eu não fiz uma contagem certinho, mas a galera joga Free Fire, cara, porque é muito fácil jogar no celular, né? E então, assim, essa coisa dos nativos digitais e tudo mais, da nossa geração meio millennial ali, que começou aprendendo a usar o computador, o videogame e tal, e o pessoal que já nasceu, o pessoal que tem hoje seus 14, 15, 16 anos, que já nasceu nessa cultura desde pequenininho, já usando o celular e tal, é um mundo que interfere muito, né, aí puxando do ponto de vista acadêmico, interfere muito na subjetividade histórica das pessoas. Interfere muito em como as pessoas veem o passado e como as pessoas, por consequência, interfere muito em como as pessoas veem o presente. E eu não falo só aqui de jogos que foram citados muito bem pelo professor Renan, como Age of Empires 2 ou Crusader Kings, que tentam meio que fazer uma certa réplica de um passado, né? Uma representação de um passado, mas os próprios produtos, não só de jogos, mas também de filmes, de séries, que se referem a algumas características medievais, criam essa subjetividade
E a gente sabe, né, de quanto essa subjetividade cria, eu gosto muito da terminologia que o Kozelek apresenta, né, cria um certo campo de experiências, né, e um horizonte de possibilidades, né? Isso, as pessoas olham para o passado, olham, né, para trás e falam, cara, ok, essa aqui é a experiência que eu tenho, né, a experiência do, né, por mais que não seja uma coisa objetiva, né, que ela faça isso, e para onde eu vou caminhar, né? A história serve um pouco para isso, né? Definir um pouco os caminhos que a gente vai seguir, e não há dúvida de que do ponto de vista da história pública, os jogos, os games e tal, eles estejam inseridos dessa forma em que a gente constrói a nossa subjetividade histórica. E nesse ponto de vista, a Idade Média, né, o que chamamos de Idade Média, né, o que criou-se esse imaginário medieval, é fundamental para a construção do imaginário do que é considerado moderno, né? Então, assim, o que é moderno hoje é meio que construído desde lá do século XVI, né? Talvez antes, desde o século XIV, com Petrarca e tal, é construído um pouco em dialética sobre o que é o passado medieval, né? Quem nós somos, né? O que é o passado? Nós vamos se diferenciar dele? Nós vamos resgatar esse passado como uma forma de, tipo, as origens, uma época boa, nossa, como na Idade Média era melhor, ou então, não, na Idade Média era peste, morte, guerra, intolerância religiosa para tudo quanto é lado, ou seja, tem sempre essa dicotomia da construção do que é esse imaginário medieval, e que ele é, de alguma forma, indispensável para pensar o mundo moderno. E ele é construído por esses diversos produtos que o professor Renan trouxe para a gente, que a gente consome, seja jogando Age of Empires com os amigos na internet, ou seja, assistindo Game of Thrones na HBO, né? Eles constroem um pouco sobre o que é esse imaginário medieval, né? E é interessante pensar o quanto esse imaginário medieval é apropriado politicamente também, né? Que foi citado sobre o conservadorismo e tal, mas eu sempre cito, o bolsonarismo no Brasil tem uma série de figuras, o Claudio Henrique aqui no chat citou o Brasil Paralelo, né? Que fala dessa supervalorização desse passado medieval português, da moral cristã e tal, mas eu lembro sempre dos protestos lá dos Estados Unidos, na época da eleição do Trump, de Charlottesville, né, que as pessoas levaram escudos, né, que era chamado de Unite the Right, né, como a direita se apropriou desse discurso, dessa memória medieval. Então, assim, existe todo esse diálogo, né, e que, mais recentemente, e foi muito citado pelo professor Renan, foi colocado uma certa interface entre uma série de mudanças, de questões que, obviamente, não são isoladas, estão dentro de um contexto muito maior, de movimentos sociais e tudo mais, mas que são feitas dentro da academia, né? Não há uma dúvida de que nos últimos 20, talvez 30 anos, tenha explodido uma série de estudos sobre gênero, sobre raça, etnia, sobre identidade de gênero em geral, sobre sexualidade e tudo mais na academia como um todo, e o quanto esses estudos acadêmicos interferem nos games. Eu estava lendo, você começou falando de D&D, e eu mestro uma mesa de D&D todo domingo. Tá? É desse nível que a gente tem de contato, né, com esse termo, com essa questão do neomedievalismo. E aí eu estava vendo duas questões sobre D&D interessantes. A primeira é que tem um artigo no site The Public Medievalist, né, que fala sobre a reconstrução, uma proposta de reconstrução de uma classe social, uma classe de batalha que tem no D&D, que é o bárbaro, que por definição o termo bárbaro já é pejorativo. O bárbaro é o contrário do civilizado, né? Então, assim, tem uma classe, você pode ser um bárbaro no jogo, e geralmente uma figura que não tem formação e que é de combate e tal, e eles fazem um debate sobre isso, inclusive com certos arquétipos que tem dentro dessa construção da classe bárbara, né? E um segundo ponto é que o Jeremy Crawford, que é um dos criadores não, mas é um dos pensadores do D&D ultimamente, né, vinculado à empresa, o Wizards of the Coast, né, repensou a questão da raça, né? Porque o D&D, tradicionalmente, desde a década de 70, tem as várias raças, isso baseado lá naquela formulação da fantasia medieval que vem do Tolkien, né?
Então tem os humanos, tem os elfos, tem os anões, né, tem os halflings e tal, e que cada raça tem algumas coisas boas. Por exemplo, os elfos são mais ágeis, então eles têm uma destreza maior, mas os anões são mais resistentes, então eles têm uma constituição maior, né? Mas tem algumas raças que eram vistas de forma muito pejorativa, e que isso interfere num certo imaginário de considerar, se a gente for transpor isso para a nossa realidade aqui, fora do RPG, pode ter efeitos perigosos, né? Efeitos muito perigosos, e considerar certas raças como inferiores e outras raças como superiores, né? Então, eles, pensando nisso, eles repensaram, eles reconstruíram totalmente o próprio conceito de raça dentro do D&D. Elas continuam existindo, elas têm suas especificidades, mas as especificidades são culturais, por exemplo. São mais do ponto de vista culturais do que, por exemplo, um orc ser naturalmente burro, porque ele tem inteligência menor. Entende? Ou seja, eles foram reconstruindo certas formações dentro desse próprio conceito de raça dentro do jogo. E isso é um reflexo do que foi comentado aqui nessa questão das novidades que estão vindo para dentro dos games, né? E que leva esse público tradicionalmente conservador a, né, ficar nas tamancas, né? Ficarem doidos, falarem que isso estão acabando com a minha infância, estão acabando com... Né? Isso não só nos games, como em séries de televisão, como tudo, estão acabando com a minha infância. Esses guerreiros da justiça social estão acabando com minha vida, né? Exagero pra caramba, né? E um outro comentário que eu queria fazer você comentou do Crusader Kings, né? Foi lançado esse ano, ou final do ano passado, o Crusader Kings 3, né? E ele teve uma novidade em relação ao Crusader 2 e ao Crusader Kings 3, é que você pode criar sua própria religião no jogo. E que criar sua própria religião no jogo tem a ver, né? O Ayrton comentou aqui, já vi a associação pejorativa dos anões com os judeus, eu não duvido que exista esse debate, né? Essa coisa, dessa visão estereotipada daqueles que gostam de acumular riquezas e tal. Deve existir, esse debate eu não conheço, mas deve existir, né? Mas assim, no Crusader Kings você pode criar sua própria religião, que ela pode ter, por exemplo, uma matriz matriarcal, né? Ela pode ser uma linha do cristianismo que é matriarcal, uma linha que não tem um papa, né? um líder da igreja, né? Ou seja, existem formas que as empresas estão encontrando de tentar agregar essas novas visões que, sem dúvida, vem de um debate dos movimentos sociais, de pressões dos movimentos sociais, identitários ou não, mas também que tem dentro, que conseguiram entrar de alguma forma nas academias e debater dentro das academias, isso já desde a década de 70, né? Mas questões profundas de debate, de reconstrução de certos preconceitos, né? Eu estava vendo um cara comentando, assim, aleatoriamente num post no Facebook, falando assim, não, eu só leio autores de antes da década de 40, porque antes da década de 40 não tinha essas coisas de preconceito dentro da academia. Os caras realmente estudavam assim, né? Vamos combinar que existiam preconceitos, existiam visões ideológicas dentro de autores que são clássicos e que a gente trabalha hoje, inclusive, dentro do campo do medievalismo para apontar essas questões, né? Enfim, eu anotei muita coisa aqui interessante, né? O quanto você falou que existe esse diálogo sobre redução de custos, né? Tem um game que foi lançado há pouco tempo, né? Pouco tempo, assim, eu falo, pouco tempo, assim, 5 anos, assim, mas né? Que é o Kingdom Come Deliverance, o nome dele, que o grande objetivo do jogo é te dar uma experiência autêntica da Idade Média. Autêntica, tipo assim, você vai entrar no jogo e você vai se sentir na Idade Média. Os diálogos são sobre a Idade Média, ele se passa na Boemia, né, hoje seria a República Tcheca, né, num pequeno território ali, eles reconstruíram tudo, e os artesãos, né, e as cidades, as muralhas, o mosteiro que estava em construção, eles tentaram refazer tudo, né? Mas aí na história, você vai ver a história, a Boemia estava sendo atacado por um grupo maléfico de cumanos que estão vindo do reino da Hungria, né? Esse eu não conheço, que é Alves Durão. Essa é uma comparação que eu nunca vi, né? Já ouvi André Matos, já vi vários, mas que é Alves Durão eu não sei quem é. Mas
Mas, enfim, é uma demonização desse grupo, dessas figuras, como se fossem antagonistas do personagem principal. Né? E aí você vai analisar o jogo com calma, você vai ver que tem um grande debate ali de fundo e um certo nacionalismo tcheco no meio ali do jogo. Ah, veracidade, não, verossímil e tal, mas existia um nacionalismo tcheco durante a Idade Média, durante o século XV, que é quando o jogo se passa, né? Então, assim, mesmo quando tem esse discurso de vamos fazer a experiência mais verossímil possível, tem ali aspectos ideológicos, tem aspectos políticos envolvidos. Né? Políticos envolvidos, inclusive no que se deixa de fora e o que se coloca. Né? Enfim, esses são comentários que eu anotei aqui, tem muitos outros, né? Fiquei muito curioso com o jogo do Gustavo Lima Medieval, que eu não joguei ainda. Né? Fiquei muito curioso, vou atrás dele para saber como é que é esse jogo. Né? E no mais, eu queria agradecer muitíssimo e queria... são só comentários gerais e queria que você desse pelo menos algumas sugestões bibliográficas para a gente ir atrás, porque é um tema que me interessa muito e eu não... inclusive pesquisar, né? Eu não sei quem é esse cara, mas ele tem o cabelo enrolado, tem o cabelo liso, tá vendo? Eu não sei quem é. O Carlos perguntou o nome do jogo, o Kingdom Come Deliverance, o nome do jogo. Tá? Kingdom Come Deliverance. Calcinha Preta já me compararam também, Guilherme. Já me compararam também com o Wesley Safadão e tal. Já. Esse negócio de ter cabelo comprido, né? Deixa a pessoa... enfim. A referência é essa. Kingdom Come Deliverance, eu queria pedir pro professor Renan se ele pudesse dar algumas referências bibliográficas para quem quiser começar a entrar do ponto de vista mais acadêmico nesse debate, né? E começar a fazer esse tipo de pesquisa. Eu acho que o Guilherme também vai se interessar bastante em recomendações, porque ele pesquisa Game of Thrones, né? E as representações da Idade Média em Game of Thrones, né? Eu acho que seria uma sugestão, um pedido, né? E no mais é isso. Eu agradeço muitíssimo novamente a palestra, foi muito esclarecedor em muitos pontos, né? E esses comentários que eu queria tecer. Poxa, Bruno, valeu mesmo, muito gentil. Eu estou acostumado com o ambiente hospiano, né, que academicamente é muito bom, mas ao mesmo tempo, né, a galera é mais ativa a atirar pedras, assim, né? Mas como a gente tive uma experiência no Rio a galera é mais easygoing, então é bom também, né? Você às vezes precisa... que beleza! Mas só fazendo um pequeno apanhado aí do que você falou, esse texto, né, da questão dos bárbaros foi traduzido para o português, né, do Paul Stuttervan, está traduzido no site do Linhas. O Luiz Guerra traduziu, né, que está terminando o mestrado na UFMG. Então, se alguém quiser dar uma olhada lá, está no site do Linhas, um dos laboratórios que eu faço parte, é linhas-ufrrj.org. Eu acho que a segunda ou terceira postagem ele está traduzido por completo, com as imagens originais, é bem legal. Então aí já ficou referência, né? E aí, só para falar, né, como essas questões estruturais afetam o desenvolvimento de jogos, aí eu não vou falar nem de jogo digital, vou falar de RPG clássico, já que você, né, é um nerdão que nem eu, e está inserido e mestra mesa e tal, você já deve ter ouvido falar do Desafio dos Bandeirantes, né? Aquele clássico RPG nacional, né? Que, enfim, está sendo reeditado agora. E quando você vai ver a mitologia que foi criada por trás, né? Ou tipo, a narrativa que foi criada por trás do Desafio dos Bandeirantes, era tentar fazer um D&D, mas a partir de elementos nacionais. E aí Calma aí. O que é isso? Eu não conheço. Desafio dos Bandeirantes. É um RPG de mesa clássico, inspirado em D&D, GURPS, enfim, né? Todos esses clássicos, mas que envolve elementos históricos e mitológicos nacionais. Então tem Saci, Curupira, Índio, Negro, tá tudo misturado lá, entendeu? No meio do cenário da... E tem os monstros muito engraçados, né? Tem o Minhocão, entendeu? Depois eu te mando, Igor. Tem disponível online o PDF. É hilário.
os monstros nacionais, né? E aí tem os clássicos, né? Curupira, Saci, Mula Sem Cabeça, tal. E quando você vai ver, eu vou pegar aqui só de uma comunidade para vocês perceberem como mitos são criados e essa retroalimentação pode acontecer de maneira subreptícia. E problemas historiográficos sérios da nossa historiografia brasileira, podem ser reforçados usando esses arquétipos, estereótipos e essas estruturas do gênero RPG, né? Eu entrei num portal de RPG chamado rederpg.com.br falando sobre o Desafio dos Bandeirantes e em determinado momento está falando assim: a ideia apresentada, portanto, é criar um jogo da fantasia brasileira, ou seja, um RPG onde os jogadores vivem aventuras semelhantes àquelas proporcionadas pelos títulos de fantasia medieval como D&D, mas cuja cultura, personagens e monstros serão oriundos da cultura nacional, em formação durante seu período colonial. Então, assim, parece até um objetivo honesto, uma parada legal, né, de você trazer elementos diferentes. Vamos abrir o Desafio dos Bandeirantes, lá no seu índice você tem o tema raça, né? O problema é que o Bruno já ataca aí, né? E aí tem as raças são branco, índio, mestiço, mulato e negro. Aí no negro tem umas coisas bem curiosas, assim, né? Em determinado momento fala assim, olha a problemática, né? Características gerais. Os negros são mais fortes e são conhecedores da magia de seus ancestrais. Encontram-se intimidados, pois foram trazidos à força, como escravos, para uma terra estranha onde são vítimas de grande preconceito. Sua revolta interior só encontra vazão nas tentativas de fuga e no estabelecimento ocasional de um quilombo, pequena vila escondida no mato, onde se reúnem os escravos fugidos. O que move o negro na sociedade colonial é a chibata, a busca pela sobrevivência e a luta pela liberdade. O negro, mesmo liberto, é alvo de grandes preconceitos, correndo o risco de ser escravizado novamente. Deve, portanto, agir com extrema cautela e tolerância. Ou seja, o negro tem que ser passivo. O negro só consegue fazer uma vilinha pequena. O negro, né, tá fadado à escravidão. Ou seja, eles pegaram esse instrumento, né, essa estrutura do RPG clássico, do D&D e tudo mais, tentaram incorporar elementos nacionais, mas ao mesmo tempo uma historiografia extremamente tradicional, né, e que remonta, por exemplo, aos argumentos medievalizantes que você encontra num autor que eu pude trabalhar num artigo que eu publiquei, que saiu disponível, né, há pouco tempo, né, que foi na revista Antíteses da Universidade Estadual de Londrina, que é o Carlos Malheiro Dias, que escreveu História da Colonização Portuguesa do Brasil, onde ele naturaliza a escravidão usando arquétipos medievais. Como assim? Foi o português que vingou a Europa da conquista da Terra Santa. E assim, não fomos nós que iniciamos a escravidão. Sem o negro não haveria o Brasil. Ele coloca isso praticamente na mesma página, assim, né? Numa diferença muito pequena. Então há uma articulação muito direta entre um discurso medievalizante que coloca, né, o destino manifesto do português, ou seja, ele está destinado à conquista, e ao mesmo tempo, né, e a gente tem que escravizar o negro. Né? E aqui a gente percebe um pouco disso, bastante diluído, né, que esteve muito presente na historiografia paulista, né, do início do século XX e da primeira geração uspiana. Então, estou tentando só articular elementos para vocês perceberem como esse medievalismo, esses elementos também de games e tal, podem também entranhar em discussões que não estão diretamente ligadas à Idade Média, mas que, de certa forma, estão articulados. Até porque todo esse discurso de raça, né, se a gente parar para lembrar, ele está ali inserido no século XIX, diretamente também com a Idade Média, quanto disciplina, né, acadêmica, a criação das cátedras de História Medieval nas universidades. Isso tudo a gente estuda bastante quando vai pegar a introdução a estudos históricos, teoria da história, grandes nomes da historiografia e tal. Então é muito difícil separar uma coisa da outra, mas há uma naturalização de umas coisas que são muito perigosas. E foi um dos RPGs de mesa no Brasil que fez mais sucesso, digamos, de produto nacional, né? Lógico que o D&D teve um alcance muito maior, mas e detalhe, né? O risco que esse grupinho conservador tem de falar, não, vamos usar o nosso RPG para jogar com os nossos elementos nacionais, e aí você já tem toda essa hierarquização racial. E se eu passar para ler aqui do índio, do mulato, do mestiço, o buraco é só mais embaixo, o negócio só vai piorando. Então,
fica aí a dica para vocês, né? Sobre esse cenário dos jogos, quem tem desenvolvido um trabalho bem legal, eu vou tentar citar mais trabalhos em português, né, por uma questão de facilidade para quem está ouvindo, é o Vinícius Marino Carvalho, que está terminando o doutorado dele na Universidade de São Paulo, orientado pelo professor Marcelo Cândido da Silva, que está desenvolvendo um game de temática medieval, então ele está publicando coisas ligadas a isso, né, no cenário irlandês. Tem uns trabalhos bem legais de agência pós-humana, né, ligado aos jogos, ou seja, como aquilo que a gente programa relacionado à inteligência artificial pode dinamizar as experiências que a gente tem de jogos, né, para coisas que não são diretamente ligadas àquilo que envolve um personagem controlado por um ser humano, né? É o computador agindo para poder simular. Então, por exemplo, a gente pensar em peste negra e até em uma correlação com a Covid e a questão da contaminação, um personagem randômico que fica andando ali, né? Regulado pelo computador, né, a partir de um princípio de programação, e que se você se aproximar dele, você contamina e provavelmente você vai morrer ali podre, né, vai ser um cadáver dentro de alguns dias. Então, ele trabalha um pouco nesse cenário. Uma editora muito boa, né, que tem publicado também obras relacionadas a jogos, é a Blucher, né, que é uma editora paulista, né, que tem o Valores em Jogo, que mostra como os jogos não são neutros e que eles transmitem, né, princípios, narrativas, valores, ideias, enfim. Eu gosto muito desse livro, né, eu acho que ele é muito instrutivo. Tem um livro que está disponível de graça, né, para quem quer entrar nesse ramo dos jogos digitais, enfim, né, que foi publicado pela editora da Federal da Bahia, que é Introdução ao Estudo dos Jogos, né, e foi publicado como um e-book bem interessante, capítulos curtos, então eu acho legal porque conta toda a história da teoria dos jogos e dá todo um horizonte de como consolidou o campo, as disputas entre narratologia, né, narratólogos e ludólogos, né, então é bem legal, eu recomendo, uma obra relativamente recente, é de 2018, só tá me escapando aqui o nome das autoras, mas eu tô abrindo aqui o e-book, Sueli Fragoso e Mariana Amaro, e eu acho até interessantíssimo, né, por serem autoras mulheres, né, o que só reforça essa diversificação do cenário para a gente pensar, né. Enfim, tem uma infinidade, né? Tem o Prensky, Jenkins, enfim, tem uma galera aí que tá sendo traduzida para o português e que está sendo trazida para o português, McGonigal, obras de autores e autoras, todas que já estão em língua portuguesa, né? E aí facilita muito para a galera que quer partir para esse horizonte, né? Então ficam aí alguns nomes bons de autores e obras que vocês podem consultar, e depois, se vocês quiserem entrar em contato comigo por e-mail, rede social, WhatsApp, né, TikTok, o diabo que seja, me manda aí que eu mando essa lista aí, porque ela é bem extensa, entendeu? E autores em língua inglesa tem uma porrada, né? Infelizmente, a questão entre neomedievalismo e games, salvo o professor Felipe Augusto Ribeiro, que eu já mencionei até na minha apresentação, não tem muita gente que está indo nesse cenário. Quem tem alguns orientandos, né, e que cada vez mais tem aumentado, é o professor Flávio Campos, lá da Universidade de São Paulo também, que é o coordenador do Ludens, né, que é um laboratório de estudos do lúdico, e cada vez mais tem aparecido interessados em envolver dissertações e teses relacionadas a jogos e tal, e alguns desses trabalhos são relacionados à Idade Média, então também pode ser uma fonte aí, né, para trabalhar. Fora isso, infelizmente, tem que ir para o cenário da língua inglesa, principalmente, né, que é a língua franca, mas tanto o Felipe quanto eu estamos bem interessados nesse ramo, ele começou antes de mim, né, mas se a gente for pensar simplesmente no universo de games e gamificação, aí é muito mais fácil, já tem muito mais material, né. Eu gosto muito do trabalho da Marcela Albani, né, que é uma colega que está fazendo pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque já tem toda uma proposta para pensar em sala de aula, né, e não só jogos digitais, mas também a questão de jogos mais tradicionais, até para uma realidade tão diversa quanto a nossa no cenário brasileiro, né.
Então, fica aí algumas sugestões. Tem um espacinho para me falar, professor? Claro que tem, Gui, mas é rapidinho, só para dar um aviso aqui, ó, a Ana Costa está perguntando sobre a certificado. Ô, Ana, tem um link na descrição do vídeo que vai para um formulário. Formulário de presença, você precisa preencher seu nome, e-mail, obviamente, para receber o certificado, mas também tem que colocar a palavra certificada, que é como a gente certifica se você assistiu a live ao vivo, que é Gustavo Lima Medieval. Desta vez a palavra virou 3 palavras, mas é a palavra que vai certificar aí o link de vocês, a presença. Antes do Gui falar, rapidinho, assim, só para complementar o que você e o Bruno falaram, uma coisa que eu acho que a gente comenta pouco, a gente tem que começar a comentar um pouquinho mais, um pouco mais de militância ainda, é que essas novas leituras, elas só existiram por conta daquilo que o Renan mencionou. São mulheres entrando na academia, são negros entrando na academia, são pessoas que não são brancas, homens vindas aí de uma descendência europeia, pessoas privilegiadas que estão na academia. Então não é simplesmente uma releitura, porque parece muitas vezes que é uma coisa de lacração, né? O pessoal agora decidiu falar bonito. Não é. Assim, a academia está mudando, a universidade está mudando, são outros tempos. E essas pessoas novas, elas são muito bem-vindas, porque elas trazem novidades para nós, inclusive no campo teórico, né? Não só com a presença delas em nosso meio. Mas, Gui, pode falar. Então, eu não sei o que eu posso adicionar depois dessa mega aula que eu tô assim, que nem aquele meme do bro. Porque, cara, é incrível, professor. Depois eu vou entrar em contato também para me pegar as referências, que eu quero trabalhar com isso. Mas uma coisa que ficou bem claro para mim, que eu lembrei isso, desde... Acho que o primeiro RPG que foi criado de computador, na época do Apple II, aquela Beth, World of Doom, ele, no finalzinho, assim, só falando do jogo para puxar pro Game of Thrones, no final, ele depois é que se deu até compartilhar a imagem dele, ele é um cavaleiro que ele vai atrás de matar o monstro, o Balrog, e no final, quando zera, ele fala, você foi digno de entrar para a cavalaria. E fica batendo muito em cima disso. E agora trazendo pro Game of Thrones, e se atendo só um pouco no conceito das raças, por exemplo, fica muito claro a divisão de raças e principalmente o preconceito com os povos livres, ou os povos além da muralha, que sempre dentro de Westeros, até quando estoura a guerra e tudo lá, a Cersei no começo fala, deixa eles com o pessoal, ou eles imaginavam que ainda existiam monstros, ou aquela coisa toda do pensar da população ser bárbara no sentido mitológico da coisa, e o grande problema que traz com isso, que acontece com isso, principalmente o Game of Thrones, devido a todo mundo assistir praticamente, jovem, criança, e eu vejo, principalmente fazendo uma leitura do livro e da série primeiro, deixa bem claro que para mim o final da série foi horrível. Mas trazendo a leitura, eu vejo que os produtores da série hoje, eles se ampararam muito daquele conceito que já foi falado aqui, desse conceito mitológico, e até houve uma treta, está ainda ocorrendo, principalmente da nova série que vai sair do House of Dragon, aquela representação do Corlys Velaryon, dele negro, e a galera falando, por quê? Não tem nada a ver, o personagem não era negro, e aquela coisa toda, e falando, e aquela, assim, é uma discussão que tem que ser feita, e muitos que não têm contato, muito do que eu trabalho mesmo, o professor Igor está aqui, desse conceito, dessa luta para mudar um pouco, mesmo que não possível, do ensino médio, do ensino da história medieval, é que o cara que viu Game of Thrones, muitas das vezes ele não vai ver outra coisa. Ou os conceitos infelizmente, hoje em dia, se estudar a história medieval não é tão atrativo quanto jogar um game. Pegar, por exemplo, Age of Empires, e o cara vai achar que feudalismo é só aquilo lá, você pega que o próprio game te leva a entender que são só camadas sociais, que uma independe da outra, ou aquela treta que a cidade e feudo eram coisas antagônicas, que acontece em Game of Thrones quando
por exemplo, o pessoal, o Sandor Clegane sai quebrando, botando fogo em tudo, e o pessoal traz as riquezas e tudo para dentro de Westeros, para dentro do Castle Rock, e aquela coisa toda. E aí vira aquilo que a gente vê hoje, de gente achando que, por exemplo, a Idade Média foi só, houve dragões, houve aquelas coisas todas, ou houveram a mitologia. Eu bato muito na tecla porque eu vejo que uma das, assim, a prova cabal que o mito da Idade Média está longe, infelizmente ainda longe de ser vencido, foi a representação da Baixada das Pulgas. E ali dá para fazer uma análise, dá para, assim, infelizmente hoje em dia o atrativo é aquilo que é mais fácil de propagar, e que vai ser mais, porque o pessoal, hoje o pessoal acha, por exemplo, que vê Game of Thrones, eles não percebem que tem um cavaleiro, se não me engano, é o Cavaleiro das Flores, que era o que, ao meu ver, deveria ser representado daquele jeito, todos os cavaleiros, por conta do ser mais uma, vamos dizer assim, ser uma representação mais fidedigna por causa das coisas, porque até os cavaleiros, por exemplo, a galera acha que era tudo com a armadura preta, uma coisa mais, o cara mais durão, não existia uma tecnologia por trás das armaduras. É um negócio muito doido, porque o pessoal hoje em dia tá tipo, beleza, é isso mesmo, Game of Thrones é isso mesmo, e medieval é isso, e não tem uma vontade de lutar com isso, e seja os RPGs de mesa, que eu volto lá naquele do Aclaber, é um jogo totalmente, imagina, Apple II foi em 79, tem o que, 40 anos mais ou menos, é tudo sem, assim, cria a imaginação, e eu sinto que a imaginação das pessoas antes não era muito deturpada, hoje ela já vem muito com estereótipos formados, a pessoa já chega imaginando. Então, quando vai jogar um D&D, por exemplo, ele já chega, já tem aquela imagem formada, que muitas vezes não é aquilo. E é triste, mas a gente tem que lutar por isso, como tá lá, eu vou matar fake history. Bom, vou tentar dar conta de tudo, Guilherme, mas eu não sei se eu vou conseguir não, entendeu? Mas eu vou confessar a você, eu já li o Game of Thrones, né, a obra completa, mais de uma vez, até por interesse em relação à questão do medievalismo e neomedievalismo, e também já assisti a série, infelizmente, mas eu não consegui sobreviver até a última temporada. Na última temporada eu mandei para casa né, porque estava impossível já, né, tava um horror. A penúltima já foi um desastre, a última então era terra de ninguém. Mas assim, eu confesso que não é o trabalho do Martin que eu mais gosto. Eu gosto mais do Wild Cards, né? Que eu acho que até pelo tipo, o gênero de produção, por ser um romance tipo mosaico, com vários escritores, e você tem personagens masculinos e femininos, normalmente personagens femininos escritos digamos assim, né? A produção toda por trás, enfim, quem está por trás daquela personagem da narrativa é uma mulher, e aí já é um outro viés, aí tem estilos de narrativa diferentes, o que constrói arquétipos psicológicos diferentes que se refletem, né, nas experiências de cada escritor e escritora, e o Martin fica mais ali na função de editor e tal, né, e eu acho que ele até aproveitou um pouco dessa experiência quando ele foi fazer o Game of Thrones, né, na ideia dos capítulozinhos, para segurar a galera lendo o livro ali, para ler no metrô, no ônibus, no diabo que seja, e foi uma sacada muito boa dele, que eu acho que ajudou na popularização da obra, né, mas a narrativa tem uma hora que começa a ficar meio chata, meio estica demais, enfim, mas aí são problemas de estilo mesmo, né, e tal. Mas tem algo no Martin que eu gosto muito, né, há uns anos atrás, uma professora já titulada, doutora e tudo mais, escreveu um texto, né, publicou um texto a respeito da questão medieval na gastronomia em Game of Thrones, né? E aí um tempo depois foi publicada uma tradução no Brasil desses pratos de Game of Thrones né, com uma apresentação do Martin. E o Martin, e nesse artigo escrito por essa pesquisador e tal, ela fala que ele teve uma inspiração medieval para escrever, que ele pesquisou, que ele se interessava pela Idade Média, qualquer coisa que você lê num blog qualquer sobre Game of Thrones. E aí quando você vai
vê essa apresentação que ele escreveu para a obra, ele fala, tudo aquilo foi inventado, eu sou um péssimo cozinheiro. Eu imaginei tudo e enfiei ali no livro, eu nem sei se tem alguma coisa a ver com a Idade Média ou não, mas virou artigo científico. Né? Então, assim, só para mostrar que a pessoa, eu acho que a pessoa foi lograda, né, foi um lore, aproveitando, né, a ideia foi um lore que foi criado ali em volta, né, daquilo, e o hype do Game of Thrones, vamos falar de Game of Thrones que é maneiro e não sei o que, e às vezes a galera mergulha nisso, mesmo profissionais, acadêmicos, gente formada, e dá umas escorregadas feias, assim, né, que é uma parada que, pô, né, enfim, né, bem complicado. Eu não quero ser pego numa calça curta dessa, não quer dizer que eu não possa, mas é uma situação bem ruim e que exigiria um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de maturidade, até para você conhecer mesmo o cenário de fundo desse trabalho, né, e tudo mais. Então, só para fazer uma comparação, para mostrar, né, que esse neomedievalismo, às vezes, ele tem muito potencial, ele é muito atrativo para muita gente. Imagino que você se aproximou de Game of Thrones porque você gostou, seja da série, do livro e tal, e aí é isso que moveu o seu interesse para se aproximar. Só que, assim como você falou, que o senso comum, as pessoas, né, o público geral, pensa que aquilo ali é a Idade Média dos dragões, a Idade Média predominantemente branca, a Idade Média, enfim, né, que transmite uma série de valores, ao mesmo tempo, nós, enquanto acadêmicos, temos que tomar muito cuidado quando a gente usa esse material e fazer toda essa ponderação, toda essa crítica e tentar recompor um pouco melhor esses bastidores, né, dessa produção, quem está por trás, qual é a ideia, vem entrevista, e às vezes eu acho que a galera, o hype daquilo que está sendo consumido na grande mídia gera um hype acadêmico que nem sempre é benéfico. Ao mesmo tempo que a gente tem que discutir as coisas, mas às vezes a gente não deixa a parada maturar, para ser mais sereno na discussão, esperar sair Não, eu acho que a gente não tem que perder o ponto, mas eu acho que falta um pouco mais daquela respirada, dormir em cima do assunto e tal, para fazer a coisa de uma maneira mais calma. A galera vai num gás tão grande para poder falar, para aproveitar, né? Eu vou inaugurar, vou ser o primeiro a escrever sobre isso e tal, e aí, sem querer, rola isso, reproduz algumas coisas, reproduz uma série de problemas, e eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Esses discursos subreptícios que estão ali inseridos através, né, de representações, de elementos estruturantes, que pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser um game, mas tá ali, né, imiscuído nessa parada toda, e se a gente demole, cara, e daqui 10 anos ficar passando vergonha, né, é complicado. Pelo menos uma coisa que é evitável, a meu ver, né? Então, isso daí a gente tem que tomar bastante cuidado para tentar escorrer. E é bom ver que você está interessado, né, nisso. E se você quer uma sugestão de leitura adicional, que agora tá bombando porque virou série também, né, mas eu gosto muito dos livros, é o Sapkowski, né, do The Witcher, que eu gosto mais, inclusive, do que o Martin, eu acho bem melhor. E principalmente uma obra que não foi traduzida para o português, mas que você já acha em língua espanhola dele, que é o Narrentam, que é a Torre dos Loucos, né, que seria ali o cenário das guerras russitas, que entra um pouco naquilo que o Bruno falou, né? E eu acho interessante porque é um autor do leste europeu e ele não avança nessa maluquice do nacionalismo. Você percebe que há identidades diferentes, mas ele teve muito cuidado para misturar a língua, e tem as questões mitológicas, fantásticas, são um pouco mais... você fica meio na dúvida se aquilo de fato aconteceu ou se ele estava drogado, entendeu? Eu acho que a narrativa é um pouco mais inteligente e eu gosto mais do estilo do Sapkowski, né? Então também é uma coisa de afinidade, de estilo. Mas fica aí a dica para você, se você tiver perna, eu acho que valeria a pena avançar nele também, né? Porque, enfim, o GOT pra mim, assim, isso é meu. É igual Harry Potter, eu acho uma merda, mas assim, as pessoas gostam. Eu sei que vou perder muitos fãs agora, entendeu? Mas tudo bem. Também não gosto de Harry Potter, cara. Mas assim, também não, que bom. Mas gosto, né, velho? Eu não vou falar o que é, mas gosto é isso aí, cada um tem o seu. Aqui, só para a gente está aproximando de 2 horas de live, o que já é bastante, é até um limite que a gente tem
aqui no Lefama, mas para não deixarmos ninguém da audiência sem alguma resposta, apesar que não tiveram tantas perguntas, foram mais comentários, eu separei aqui até uma das últimas que foram feitas, porque eu gostei dela bastante. Aí eu vou passar ela para o Renan, para a gente também finalizar a conversa. Obviamente, o que ficou faltando, a gente vai conversar uma outra hora. O Renan é tipo o mestre das lives, entendeu? Ele está em vários locais ao mesmo tempo. Mas, então, não, é brincadeira, não, o mestre das lives é o Fábio Versani. Mas o Renan já fez bastante, então se também quiser acompanhar, o Renan digitar o nome dele do Google, você vai direto para as lives, mas ele também pode voltar e a gente vai conversar sobre isso uma outra hora. Mas uma coisa que eu queria trazer para a mesa, porque eu ando ultimamente pesquisando no Twitter, e muitas vezes eu ouvi isso, às vezes, né, da academia, que acha que muitas vezes pesquisar Twitter não é uma coisa para um antiquista estar fazendo. O antiquista deveria estar lendo Cícero, ou um medievalista, de certa forma assim. Mas, enfim, ela trouxe uma pergunta que é importante, é legal a gente debater isso. Olha, você falou que é preciso tomar cuidado e pesquisar em relação a isso dos pratos de Game of Thrones, mas o medievalismo precisa de tanta pesquisa assim, a esse nível de detalhe. Se a proposta é fazer uma releitura, sabendo que o livro não é uma obra histórica, e sim um livro de fantasia, até que ponto o neomedievalismo pode... Ixi, agora desceu um monte aqui para mim. Eu perdi. Alguém estava vendo a pergunta? Aqui. Pode tomar liberdades? Até que ponto preciso pesquisar sobre a Idade Média? Onde fica esse ponto de equilíbrio? Isso, muito obrigado, Gui. E aí, Renan, é uma boa... se quiser acrescentar, Bruno, pode falar aí. Posso só fazer um comentário bem rápido antes de passar para o Renan? Não, é porque me parece que o ponto que a Mariana levantou aqui tem duas questões diferentes. Uma coisa é a academia. Uma coisa é o autor de uma obra de ficção. Por exemplo, o George R. R. Martin, escrevendo sobre a Idade Média, né, ou sobre algo que remeta a uma medievalidade. A outra é alguém da academia que pesquisa essa obra que o George R. R. Martin escreveu, ou a série, ou tudo mais. Né? Eu acho que quando a gente fala de pesquisa, a gente tem que saber diferenciar que tipo de pesquisa a gente está falando. Se é a pesquisa do autor que está produzindo, por exemplo, um RPG para sala de aula, né? Ou se é um acadêmico que está tentando entender quais são as consequências e quais são os funcionamentos, como é que funciona o mecanismo, o modus operandi dessa forma de produzir esse tipo de produto cultural. É só esse comentário que eu queria fazer. Quem é o ou a autora do comentário, Igor? Que eu não peguei o nome, eu perdi. Mariana Allen. Mariana, obrigado pela pergunta, até bom para poder esclarecer um pouco mais. Veja bem, eu não tenho, você está completamente correta, né? Se você for estudar o Martin do ponto de vista do medievalismo ou do neomedievalismo, enfim, né, medievalismo fantástico, medievalismo pop, pseudo-medieval, o que você quiser, porque tem, né, esses conceitos articulam como eu pude expor na minha apresentação, eu não vejo problema nenhum. O problema que aconteceu é que essa colega usou o Martin para falar como ele pesquisou a Idade Média para essa questão dos pratos, então isso tem um fundo histórico, e depois ele mesmo falou, isso não tem nada de histórico, eu tirei da minha cabeça. Então, assim, ela pretendia fazer algo com um fundo de história medieval, do ponto de vista acadêmico, com uma relação, né, essa ideia de veracidade com o passado, quando na verdade isso ficou só do ponto de vista do neomedievalismo, ou seja, né, errou feio, errou rude. Né, já que a galera tá zoando aí o Guilherme de Porchat, né, eu vou atacar com outro personagem um outro ator do Porta dos Fundos, né. Então, assim, essa é a minha dificuldade. Eu não acho que estudar medievalismo, neomedievalismo, uso do passado medieval é pouco meritório. Pelo contrário, eu faço parte de um grupo de pesquisa e sou coordenador de um grupo de pesquisa sobre isso, entendeu? Então eu fico muito tranquilo, inclusive eu sinto muito mais prazer em pesquisar isso do que pesquisar a Era Viking, Escandinávia Medieval, como eu fiz na minha graduação, no meu mestrado e no meu doutorado, né? Por uma série porque eu consigo articular muito melhor medievalismo e neomedievalismo com questões contemporâneas, como eu tentei trazer para vocês hoje. Então isso me dá muito mais prazer
e eu acho que ajuda muito mais a ensinar a história medieval na universidade e depois nessa articulação, né, dos alunos que se tornam professores e vão para a educação básica. Então eu acho que essa correlação entre o que está no campo do neomedievalismo e o que estaria dentro da história medieval clássica, acadêmica, por assim dizer, vai muito bem nesse equilíbrio para você saber muito bem, para não escorregar, né? De tipo, olha, a pessoa está pretendendo aqui uma veracidade, mas a gente percebe que ela está sustentada num pressuposto, né, de uma representação, que pode ser, como já mencionaram, né, uma representação renascentista, uma representação iluminista, uma representação nacionalista do século XIX, ou romântica, nesse arranjo, entendeu? É isso, mas que do ponto de vista do mérito acadêmico não tem demérito nenhum, é uma pesquisa no mesmo ponto. Agora, você usar o Martin para falar de alimentação e falar, na Idade Média era assim, aí não, né? Realmente é bem complicado, principalmente porque ele chega lá e fala, né, era tudo abóbora, né, era tudo coisa que eu tirei da cabeça enquanto eu estava fumando meu cachimbo e acariciando a minha barba, então é complicado. Inclusive, esses trabalhos que envolvem arqueologia experimental ou living history e tal, eu tive a oportunidade de participar de uma banca de doutorado recente de um camarada da arquitetura, que é o João Porto Júnior, um trabalho maravilhoso, quem quiser olhar a tese dele depois vá. Ele foi trabalhar de pedreiro, né, na reconstituição de um castelo na França, né, usando a tecnologia medieval. E é genial, ele ficou lá 6 meses, né, esse foi o sanduíche dele. O cara foi, eu falei, pô, cara, eu tenho parede para pintar aqui, né, eu tô largando de um apartamento, se você quiser pintar, pode aplicar suas técnicas aqui também, que eu tô feliz, ainda te pago, a gente pode fazer até um pagamento in natura, eu te dou um pedaço de um quarto de vaca aqui e você tá feliz. Então, ele estava conversando com a galera, né, que faz parte desses experimentos, que o pessoal foi tentar viver no inverno dentro de uma cabana medieval e a galera quase morreu de pneumonia. Então, assim, as tentativas de reconstituição contemporâneas dessas experiências medievais são limitadas por questões físico-biológicas, assim, né, de resistência. Quando a gente vai pensar na área da alimentação, já mudou o tipo de alimento, né? Você não tem mais a espécie de maçã que se consumia na Idade Média. A madeira tem uma taxa de combustão na Europa que é diferente da madeira que a gente consome aqui. O tipo de solo afeta o tipo de jarro que você produz, que vai afetar o gosto da comida, o tempero, o diabo que seja. Então, a gente tem limitações inerentes. Então, a gente também tem que levar isso em consideração ao tentar reproduzir isso na contemporaneidade, a depender daquilo que você quer fazer. Se você quer fazer um trabalho de história ligado diretamente à Idade Média, ou um trabalho de recepção, né, desse neomedievalismo, desses usos do passado. Então, é isso que eu tentei apresentar na minha exposição, só para deixar bem claro, né, para não ter nenhuma dúvida aí a respeito disso. Muito bem, gente. Eu acredito que nem todos estão satisfeitos, porque todos queriam que a gente ficasse mais umas 2, 3 horas. Se bobear, até botar uma live aqui, um jogo, para a gente já começar a comentar o jogo enquanto o jogo acontece. Mas, infelizmente, a gente tem um prazo também, até pelo bem-estar de todos, para a gente também dar uma descansada, tomar uma água. Enfim, eu gostaria, em nome do Lefama, de agradecer a presença do professor Renan. Muito obrigado pela excelente fala. Inclusive, até comentar com você, foi a live que a gente bateu o maior número de visualizações em uma live. Então, parabéns, né? Missão cumprida, né? Eu só lembro do Mário pulando e baixando a bandeirinha, cara. O videogame, para mim, ficou muito atrás, entendeu? Então, eu imaginando o Renan chegando, largando o Yoshi ali na linha de chegada. Não, Mission Accomplished é Metal Slug, cara. É outro jogo, entendeu? Não, mas a imagem que vem para mim acabando com a missão é o Mário jogando. Mas eu quero ver você jogando o Assassin's Creed Odyssey. Vai ser genial, entendeu? Eu tinha que ver esse momento. O Luiz... Dá para fazer uma live disso. O Luiz, meu outro orientando, ele está pensando justamente em trabalhar com o jogo. Ele trouxe a imagem dos vasos. Tem um oleiro fazendo vasos ali, que é um negócio impressionante, né? Assim, eu não tinha
realmente não tinha me atentado a esse nível de detalhes. E Eles realmente fizeram a reconstrução do templo de Zeus lá, Sete Maravilhas do Mundo, né? Do mundo antigo. Ó, Fizeram a se reconstrução fosse do templo de Zeus. Poseidon, o menino não saía do jogo, né? Esse menino aí. Mas, enfim, agradecer muito esse papo também agradável que o Bruno e o Guilherme trouxeram para a nossa conversa. E também agradecer aí a toda a nossa audiência, plateia. Espero vê-los também no futuro, posteriormente, no mesmo evento. Né? Então, ia ser muito bom. Então, assim, da minha parte, boa noite a todo mundo. Alguém quer falar alguma coisa? Só agradecer de novo, esperar que a gente possa se encontrar presencialmente para tomar aí uma água que o passarinho não bebe e o hidromel. Só se for medieval. E se alguém tiver interesse em entrar em contato, né, meu e-mail é renan.birro@pe.br. Eu esqueci de botar no slide, eu sempre esqueço de fazer isso. E também pode me procurar nas redes sociais. Quem for meus orientandos aí, se alguém tiver no chat, por favor, posta aí para facilitar. Deixa eu ver. Eu tô aqui no chat também, eu esqueci de aberta a aba, né? Zé Ruela mesmo. Pronto, postei lá. Então, fica à vontade aí, galera. Se vocês precisarem entrar em contato para tirar dúvida, estou à disposição. Só para terminar, tem gente ainda perguntando do certificado. Gente, certificação tem um link embaixo da live, na descrição da live. Palavra certificada, Gustavo Lima, medieval. Nosso grande neomedievalista do Brasil. Ele se acha um trovador, né, cara? O cara mora numa casa... greco-romana, se acha um trovador medieval. No fundo é um idiota. Tô brincando. Boa noite a todas e a todos. E até mais. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Renan, por ter apresentado. E é isso. Até mais. Até a próxima, gente. Tchau.